Ernesto lê disfarçadamente as mensagens amorosas entre Helena e Pedro, além de um encontro marcado. Ernesto droga a água dela com uma dose maior e vai embora. Esther assiste ao jogo na TV. Ela reconhece Domingos segurando Nicolas, enquanto a câmera varre a multidão. Helena bebe 2 copos da água com drogas. Andréia entrega seu cheque e recebe uma pasta com mais informações sobre os produtos. Ela receberá um estoque deles em sua casa. Nelson dá a Pedro um bônus e fala sobre o bebê que vai nascer. Pedro se mostra muito atencioso com o futuro do filho, e Nelson não entende porque Gina o acusa de não se preocupar com a criança. Depois do jogo, Horácio, Domingo e Nicolas vão a um restaurante. Nicolas pergunta a Domingo se ele tem netos. Domingo gagueja e diz que em breve será avô. Nicolas diz a Domingo que ele é adotado e que seu pai disse a ele que os pais biológicos não o quiseram e são pessoas más. Domingo e Horácio ficam perturbados. Augusto compra um presente para o bebê de Gina. Ela também está na loja. Augusto se aproxima, lhe dá o presente. Ela agradece, mas ele não consegue deixar de tentar convencê-la de que é uma aposta melhor do que Pedro, que nunca retribuirá seu amor. Ela fica ofendida, devolve o presente e diz a ele que o filho já tem pai, e esse é o Pedro. Ernesto entra no quarto de Helena. Ela dorme profundamente. Ele verifica seu pulso, beija seu pescoço, a acaricia, depois sai. Domingo volta para casa. Esther pergunta: havia mais alguém com você? Ele mente. Ela diz que viu ele e Nicolas na TV. Os olhos de Domingo se arregalam de culpa. Agora ele implora por perdão. Ela diz que a única maneira de o perdoar é trazendo Nicolas. Horácio leva Nicolas de volta para casa e diz a Ernesto para insistir que Helena consulte um médico. Pedro espera no restaurante, mas Helena não aparece. Ele decide ligar. Ela ainda está desmaiada na cama, mas Nicolas está lá e atende o telefone. Nicolas diz a Pedro que a mãe dele está dormindo. Ele não consegue acordá-la e que ela tem dormido muito ultimamente. Pedro pede que Nicolas diga a Helena para ligar de volta para ele quando ela acordar. Horácio liga para Irene e a convida para o café da manhã. Ela aceita, mas não quer ver Mônica, então marcam em outro lugar. Esther descarrega sua indignação sobre Domingo para Samuel e Pedro. Pedro pede satisfações ao pai. Domingo garante que as coisas foram acontecendo e que não é um traidor. Nicolas dorme abraçado com a mãe. Ernesto verifica o celular de Helena. Helena finalmente acorda. Nicolas a esperava para mandá-la ligar para Pedro. Ela não tem nenhuma lembrança de seu encontro na noite anterior e diz a Pedro que se encontrará no mesmo lugar em 45 minutos. Ela convida Nicolas para ir junto ver Pedro. Domingo e Esther conversam através de Samuel. No trabalho, Ernesto pede a um funcionário que analise todas as finanças da empresa nos últimos 5 anos e envia a ele os resultados por e-mail. Helena dirige mal pelas ruas para encontrar Pedro. Ela se lembra de algumas das ameaças, está angustiada e parece confusa. Nicolas está no banco de trás, morrendo de medo. O menino grita. Ela desvia para evitar a colisão com o carro e bate em uma árvore. O vidro se estilhaça. Ela está inconsciente. Pedro espera por Helena e seu celular toca. Uma mulher usa o telefone de Helena para informá-lo de que ela sofreu um acidente. Ele chega ao local.
A mulher está com Nicolas. O menino está assustado. Pedro passa pela barreira da polícia. Helena recupera a consciência e pergunta sobre Nicolas. Pedro garante que ele está bem. A ambulância chega. Horácio se encontra com Irene e Gabriela no café da manhã. Horácio mostra a elas uma foto do jogo em seu celular. Gabriela reconhece Domingo e pergunta o que o pai de Pedro fazia com eles. Horácio mal pode acreditar. Helena é colocada na ambulância. André aceita uma entrega de produtos que enche quase toda a sua casa. Horácio chega no escritório e encontra Domingo, que o convida para jantar, gabando-se da comida de Esther e perguntando se ele poderia levar Nicolas. Horácio pergunta, para que ele possa conhecer toda a sua família? E aproveitamos para dizer a ele que seu filho Pedro é seu pai. Não tem nada a dizer, Domingo Garrido? Domingo parece envergonhado. Um médico examina Nicolas e diz a Pedro: seu filho está perfeitamente bem. Nicolas diz que Pedro não é seu pai. Pedro explica que é um amigo e que Nicolas tinha leucemia, então precisa de uma máscara. Horácio se sente como se tivesse sido usado. Domingo tenta explicar, mas Horácio está decepcionado. Domingo se desculpa e vai embora. Pedro liga para Samuel para que ele conte a Gabriela sobre o acidente. Nicolas pergunta a Pedro se Samuel é o namorado da tia e se ele o conhece. Pedro diz que sim, ele é seu irmão. Nicolas gosta dele. Pedro o abraça. Domingo conta a Esther o que aconteceu. Ele não sabe como Horácio descobriu. Esther ainda está irritada por não conhecer Nicolas. O médico explica a Gabriela que Helena tem apenas alguns cortes superficiais, mas sua pressão está instável. Então pergunta se Helena usa um medicamento ou alguma substância. Gabriela e Pedro não sabem dizer. Helena vai precisar fazer uma tomografia. Por isso terá que ser transferida para outro hospital. Domingo explica a Nelson o que aconteceu e que Horácio é avô de Nicolas. Ele perdeu um bom amigo. Nelson observa sobre a importância da lealdade. Ernesto e Horácio estão em reunião e dispensam as chamadas de Gabriela. Mônica invade a reunião para avisar que Gabriela está na linha e é urgente. Ernesto atende. Andréia liga para uma amiga e oferece seus produtos, mas ela diz que já usou e não gostou. Horácio liga para Andréia do carro de Ernesto para contar o que aconteceu com Helena. Gabriela tenta fazer com que Pedro vá embora para evitar problemas com a família. Pedro recusa. Andréia liga para Irene e conta sobre o acidente. Irene parece se alegrar com a possibilidade de Ernesto ficar viúvo. Pedro tenta explicar a Nicolas por que ele tem que ir embora e o menino quer que ele fique. Ernesto e Horácio chegam ao hospital e encontram Pedro. Há uma discussão. Horácio manda Ernesto cuidar de Helena e em seguida exige que Pedro vá embora. Pedro se informa para qual hospital Helena será transferida. Ernesto vai até a recepção e fica aliviado porque Nicolas está bem. Nelson encontra Domingo no escritório de Rosa e pergunta se ele sabe sobre o acidente de Helena. Rosa fica surpresa. Um médico explica a Ernesto, Andréia e Horácio que deram a Helena um medicamento para baixar a pressão arterial. Rosa liga para Gina e conta o que aconteceu com Helena. Gabriela leva Nicolas para casa. Pedro fala brevemente com Samuel por telefone. Ele ainda está no corredor do hospital quando Horácio o encontra. Horácio pergunta por que Pedro ainda está lá e Pedro educadamente diz que ele não pode sair até que Helena esteja bem.
Horácio insiste para ele ir embora. Helena começa a ter convulsões. Domingo perde o apetite e conta a Augusto tudo o que aconteceu com Horácio e sobre o acidente de Helena. Os médicos levam Helena para a UTI. Irene chega ao hospital. Andréia conta que Helena bateu o carro quando estava indo ver Pedro. Irene se retira para ficar com o pai. E Andréia diz para Ernesto que Horácio é o culpado por tudo, porque Helena seguiu seus maus exemplos. Ernesto faz cara de ódio.